Nós estamos com Margarete Brito, que é advogada, e ela é mãe da Sofia, e ela é presidente da APEP, que é Apoio à Pesquisa e aos Pacientes da Cannabis Medicinal. É isso mesmo? Isso mesmo. Prazer em tê-la aqui e parabéns. Obrigada. Pelo que eu estava lendo, ela durante muito tempo foi uma traficante internacional de drogas. Continua sendo. Você continua sendo. Vocês estão diante então de uma traficante, cuidado. É. Então, assim, vou resumir a história. É uma história que começa lá em 2013, né? E a gente tem, assim, eu descubro pelas redes sociais uma menina americana que estava fazendo uso com muito sucesso. Ela tinha a mesma síndrome da minha filha. E aí, na época, eu entrei em contato pelas redes com essa família. Em 10 dias, o produto estava na minha casa. Nesse período, quando o produto estava chegando na minha casa, eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas e, enfim, e sabia que era proibido e que aquilo era considerado tráfico internacional de drogas. Mas é uma situação tão ridícula, né? Porque você está importando um medicamento que vai ajudar na qualidade de vida, né, para tua filha. E aí, isso tomou uma dimensão muito grande, porque saiu uma matéria super interessante na época, e o Brasil, aí saiu uma matéria no Fantástico logo em seguida, e o Brasil inteiro ficou sabendo, maconha é remédio. E aí, eu e mais um grupo de outras mães que estavam envolvidas à frente, nós começamos a ser muito procuradas, e a primeira fase da luta foi que aquilo deixasse de ser tráfico internacional de drogas. Então, essas famílias se mobilizaram, foram até a Anvisa e conseguimos tirar da lista da Anvisa de substâncias proibidas. Isso em 2015. Eu só queria que você contasse um pouco, ou seja, a tua filha, com 40 dias, 2 meses, ela começou a ter convulsões, assim, incessantes, é isso? A Sofia tem um padrão que não é um padrão dos piores. A Sofia, no período pior, ela tinha 6 crises convulsivas por dia. Hoje ela tem bem menos. A gente contabiliza o número de crises convulsivas por mês. Num mês muito ruim, ela chega a ter 60, 80. Num mês razoável, 30. E num mês muito bom, 15 convulsões. Foi o que a gente conseguiu com o uso terapêutico da cannabis. E assim, mas... Quer dizer, assim, quando você entrou em contato com esse grupo, com essa menina americana que tem os mesmos sintomas da tua filha, quantos anos ela já tinha? A Sofia, na época, tinha acho que 3 anos e meio. Ou seja, você estava passando de tomar aqueles anticonvulsivos horrorosos que a gente não sabe que bem que faz, né? Uma das características do uso terapêutico, que é relato comum num grande grupo de mães e de outras pessoas, é que começa com o uso terapêutico, você consegue reduzir esses medicamentos fortíssimos. Aliás, um deles tirava parte da visão da Sofia. Então, assim, são remédios fortíssimos. Os tradicionais, você está falando? Os tradicionais, enfim, esses remédios que são os anticonvulsivantes são fortíssimos. E a gente ela era um bebezinho, exatamente, né? A gente consegue reduzir o número de remédios quando a gente entra com o uso terapêutico da cannabis. Tá. A tua situação atual qual é? Depois que você ainda é traficante internacional de drogas, mas porque você consegue importar? Hoje, na verdade, então, eu sou coordenadora de uma associação de pacientes, eu sou procurada muito por pessoas que têm acesso. Eu consegui, no final do ano passado, ter autorização individual para plantar, para extrair, na verdade, não é uma coisa difícil. Só que muitas pessoas me procuram, e essa autorização que hoje para mim é individual, muitas mães me procuram e eu não consigo dizer não. Eu falo, lógico, aqui tá, eu dou curso de cultivo, faço distribuição, porque é uma situação onde a proibição ela impede o acesso de muita gente. Então você não tem como dizer não para um monte de família que está precisando ter acesso urgente. Então, assim, o que eu faço hoje em dia é considerado tráfico, entendeu? Quantas pessoas estão na tua associação? Quer dizer, quantos casos você tem? A gente chega a ter cerca de 300 pessoas cadastradas. A gente não tem aquela burocracia de mensalidade. Isso, enfim. claro, não precisa. O importante é que vocês têm um grande número de pessoas que só têm o óleo do canabidiol como uma melhora na doença, é isso? E não é só epilepsia. Não é só epilepsia. Não é só epilepsia. Tem outras indicações e o importante, eu acho que é destacar isso. Quer dizer, você tem em todo o remédio um efeito adverso, né? Tanto que a gente tem uma certa preocupação em ler bula, porque senão você se assusta. Claro. Então, Pode?
Me diz uma coisa, depende de quê? É do Congresso, é uma lei? O que é para liberar? É o Congresso? A gente tem andamento no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Pode legalizar, a gente pode conseguir a regulamentação por um dos três. Eu acredito que o nosso virá pelo Judiciário. A maioria dos países onde foi regulamentado foi pelo Judiciário. É regulamentar o uso medicinal Isso, da da cannabis. canabidiol. Está regulamentado, mas ainda está proibido, é isso? Não, isso é o que eles querem. Não, isso é Só casos individuais, só. né? Com quem que eu falo aqui agora? Com o pessoal, deputados, senadores, juízes, onde é que está a cabeça de vocês? Pô, façam alguma coisa, está vendo aqui um testemunho, a filha melhorou com o uso da cannabis. Não é para sair fumando por aí, dando cambalhota e subindo na parede, é para tratamento de saúde. Vê se apressa isso, gente. Vamos lá. Em relação ao direito que ela conseguiu de plantar para uso individual. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas estão dando salvos-condutos de permissão para cada pai doente. Você tem que chegar lá e a juíza liberar para vocês plantarem. E o que a Fiocruz está reivindicando? Uma plantação para estudo, para pesquisa? A Fiocruz, no momento, articula estudos, né? E uma condição importante para você ter os estudos é ter cultivo em maior escala do que uma escala individual para obter o extrato. Por que quando você fala da substância, do canabidiol, eu falo sempre um pouco, é porque, na realidade, os estudos apontam, e isso foi feito pelo professor Elisaldo Carlini, de São Paulo, o que ele designou como efeito enturragem. Quer dizer, na realidade, eu não posso dar só o crédito a essa substância. É um conjunto de substâncias extraídas da planta, que são os canabinoides, junto com os terpenos e outras substâncias que ajudam. Isso precisa ser clarificado com o trabalho da pesquisa. Não é um composto só, né? Tem mais coisas que isso. Mas ela, por exemplo, como uma plantadora individual, quantos pés você tem? Eu vario, às vezes nós temos 6 florindo e 6 vegetando. E é uma loucura, porque deve ser tudo ilegal, ela deve esconder isso na área de eu tenho autorização. Mas eu imagino o pessoal todo escondendo na área de serviço, porque se o vizinho vê... Mas é verdade, as pessoas denunciam. Tem gente que faz uso medicinal e vai presa. Eu até tenho uma dúvida com vocês sobre a relação da reação social a isso. Porque a gente está falando de governo, isso é uma pergunta interessante. De instâncias de governo, de legislativo, executivo e judiciário. Curiosamente, o judiciário andando mais na frente do que os outros dois, como sempre, em assuntos agora, atualmente, mais a gente delicados, pode dizer isso, né? em relação ao Brasil. Antigamente, não dizia. Pois é, curioso isso. Você sabe que o preconceito ele tem CEP, porque quanto mais você se aproxima da Zona Sul, de pessoa branca, né, de pessoa com mais informação, o preconceito é menor. O preconceito é falta de informação. Quanto você se informa, o preconceito vai reduzindo. Então, assim, como foram anos de proibição, né, essa desconstrução desse mito, difícil, né, do maconheiro marginal, né, desse desconhecimento todo, é difícil você desconstruir. Deixa eu só fazer as duas perguntas fundamentais, porque as pessoas também não sabem. O canabidiol não dá barato. Não. O que dá barato é o THC, tetraído, né, que é outra coisa. Mas ela é capaz de tirar um óleo medicinal? A Margarete é uma advogada. Por mais que eu acho que ela tem o dedo verde... Na verdade, não acredito que ela seja exatamente uma... O mérito é do meu companheiro Marcos, obrigada, que me ajuda, que não faço nada sozinha. Quase um técnico. Não é nada de outro mundo. Não é nada difícil. Não. Mas tem um detalhe que ela importante. Tira é bom? Pois é, isso que eu ia complementar. Tem uma questão importante. Há uma variação dessa concentração por espécie. Então, ela, particularmente, planta uma espécie que a concentração e a forma também dela plantar, dela cuidar, vai fazer com que haja menor concentração do THC, que tem o efeito de alucinação. Agora, o que a gente também tem visto nos estudos é que é preciso também uma pequena concentração nisso. De THC. Daí, por exemplo, surgiu já um fruto desse nosso grupo de trabalho, que é o projeto Farmacannabis, está sediado hoje na UFRJ, com a professora Virgínia coordenando, onde os óleos artesanais feitos, orientados pelas associações, são dosados para poder ter uma ideia dessa relação
que a gente chama, né, de CBD, THC, para que os pais saibam o que eles estão ministrando às crianças. A Fiocruz participa junto, também analisando, por exemplo, o caso de presença de contaminação microbiológica, alguma questão oriunda dessa plantação artesanal, e metais pesados, dependendo de como também pode-se usar defensivos. Margarete, quando você importava ilegalmente o óleo dos Estados Unidos, é um óleo industrializado ou também é um óleo artesanal e ele era melhor de qualidade, entendeu? Você tinha mais controle? Assim, é um óleo que aparentemente é igualzinho o artesanal. A diferença é que ele é feito num ambiente onde não tem proibição. Então, muitas vezes, de alguns, a qualidade é igual aos artesanais feitos aqui no Brasil. E tanto assim que esse projeto Farmacannabis da UFRJ, que o Raine citou, hoje em dia ele consegue fazer o controle de qualidade tanto desses óleos importados quanto dos artesanais. Tá. E se chegou numa conclusão que parte tem uma qualidade boa e parte tem uma variação muito grande, porque nos Estados Unidos ele não tem controle de medicamento, ele é vendido como suplemento alimentar. Então, lá nos Estados Unidos... Foi a forma legal que os Estados Unidos encontrou para industrializar a maconha. Você vai no mundo verde da vida, compra e não tem esse mistério. Aqui no Brasil, para você trazer ele, você precisa de um laudo, de uma receita, autorização da Anvisa. É um mês para uma pessoa conseguir, sendo que ele é muito de alto custo e ele sai de lá como suplemento alimentar e entra no Brasil como medicamento. Olha que absurdo. Então, assim, é muita loucura isso. Deixa eu passar o VT, porque eu gostei desse VT, achei ele irônico. Vamos ver o VT que ela passou. Vai, Mira, passa aí. Meu nome é Margarete, sou advogada, mãe da Sofia e traficante internacional. Meu nome é Verônica, sou enfermeira. Meu nome é Maria, mãe do Leandro, mãe da Ana Clara, contadora e traficante internacional. Assim eram vistas pela justiça brasileira famílias e principalmente mães que haviam descoberto que remédios à base de maconha poderiam melhorar a qualidade de vida de seus filhos. A importação desses medicamentos era considerada tráfico internacional de drogas. Essas famílias se uniram e, com muita luta, conseguiram mudar essa situação. Hoje, médicos podem prescrever e a importação desses remédios não é mais considerada ilegal. Dessa luta surge a APEP, Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. E juntos continuamos lutando pelos nossos filhos. Cada obstáculo vencido nos dá a certeza que precisamos continuar lutando. Ninguém consegue receita de um médico de uma substância que é proibida. Sabemos que apenas a importação do remédio não garante o acesso universal ao tratamento. Por isso, seguimos lutando pela produção nacional e pela regulamentação do cultivo individual e associativo. Realmente eu quero plantar, eu quero aprender, eu quero fazer, porque não é crime eu salvar a vida da minha filha, não pode ser. Ainda temos um caminho longo a percorrer. O trabalho da APEP não pode parar. Precisamos continuar pressionando por avanços na legislação e contra retrocessos. Acesse catarse.me/amigos da APEP, faça sua contribuição e compartilhe a página. Você pode ajudar muito na nossa luta, se tornando um amigo da APEP e contribuindo mensalmente para nosso trabalho em busca de um acesso justo e democrático ao uso terapêutico da cannabis. Nós temos pressa, a vida não espera. Muito bom. Quem é a menina que está te ajudando na varanda? Minha filha, a segunda... a que está tomando remédio é a Sofia, de 9 anos, e a segunda é a Bia. Que... Muito bem, parabéns. Mas, Vera, só dar um destaque a uma questão que é importante, é um avanço nessa regulação. Nós, em conjunto, a Fiocruz com a APEP, organizamos um seminário internacional no dia 18 e 19 de maio, e lá o presidente da Anvisa, o Dr. Jarbas, determinou anunciou, melhor dizendo, que determinaria a colocação de uma consulta pública em 3 semanas para que a gente pudesse ter uma regulação do plantio para uso de pesquisa. Então, nós estamos aí finalizando esse prazo de 3 semanas. Estamos na maior expectativa de que saia uma proposta para começar a ser discutida e regulamente a maneira de fazer o cultivo para que a gente possa obter extratos para fins de pesquisa e resolver todas essas polêmicas que ainda tem com relação à utilização, tanto que foi isso que Margarete colocou. O início era usado
e ainda é nos Estados Unidos, registrado apenas como suplemento, mas a necessidade, a demanda de um produto mais padronizado está obrigando a indústria a fazer questões referentes à qualidade. Por exemplo, ontem o Canadá, que é um dos países avançados nisso, já regulamentou até o uso recreativo, na mesma linha que o Uruguai. Isso foi sancionado ontem. Os Estados Unidos no têm os Senado, estados que liberaram. Que também têm as suas regulações para o uso recreativo em separado, porque é a lógica não republicana lá dos estadunidenses. Aqui nós temos o Uruguai, mas temos outros países também já avançados no uso medicinal, como o Chile, pelo visto, Colômbia. né, Raine? Vai demorar, mas vai chegar, né? Mas vai chegar, é a nossa esperança. Gente, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Entra, Margarete, tudo bem. Nós vamos perguntar para o Bruno se ele tem perguntas, comentários. Esse assunto é tão polêmico e tão... Eu tô cheio de notícia boa aqui, Vera. As nossas telespectadoras, os telespectadores mandaram vários relatos. Tem gente assistindo a gente lá na Itália, muito chique, a Alessandra Grassi manda um olá da Itália. Olá. E aí tem um recadinho aqui da Luciele Santi. Ela diz que o canabidiol melhorou muito a vida do filho dela, que ele tem epilepsia refratária e precisou tomar 7 anticonvulsivos. Tem uma mensagem também da Gabriela Mendes, que a filha dela reduziu 75% das convulsões em 3 meses. Em 3 anos e meio de uso, ela retirou 5 remédios e fechou a traqueostomia. Nunca mais se internou e antes as internações eram 5 por ano. Olha aí que maravilha. E tem também uma pergunta do Paulo Renato. Ele quer saber se a cannabis funciona também como analgésico e anti-inflamatório. Raine? Como analgésico já há evidências, como anti-inflamatório a gente não tem evidências hoje de trabalhos que indiquem isso, né? Mas como muito do processo inflamatório está associado a muitas dessas doenças que a gente relatou aqui, é bem possível, a gente não se surpreenderá se amanhã também encontrar nos estudos. Mas hoje comprovado... um estudo falando um pouquinho sobre o avanço desses problemas para doenças psicológicas e neurodegenerativas. Sim. Até mesmo doenças como depressão, esquizofrenia, enfim. Até a ideia de se utilizar podendo pesquisar, vocês vão descobrir uma infinidade de usos, muito maior do que a gente supõe até atualmente. A gente tem que se dar a liberdade de fazer isso. Ela tem problemas cognitivos também? Com essa quantidade de convulsão, não tem jeito, né? Tem. Porque, assim, muitas crianças, elas não têm só epilepsia, elas têm outras questões, né? No caso da Sofia, a síndrome dela... Mas ela tem uma vida muito melhor como vida, e você, sim, em consequência... Quando reduz as crises, é melhor a qualidade de vida da criança e, consequentemente, da família toda. Olha aí, tem uma pergunta aqui do Fernando Aguiar para a Margarete. Ele fala assim, o que a Margarete falaria para as pessoas preconceituosas que não sabem dos problemas que uma mãe enfrenta para cuidar dos seus filhos? Eu diria para ele se informar. Começar por aí, né? Começar por aí, tem que se informar, porque que nem eu disse lá atrás, eu acho que o preconceito é falta de informação. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a estudar e se aprofundar no assunto, o preconceito começa a diminuir. Tem uma pergunta aqui da Nancy Armada Pinto. Ela fala assim, não seria melhor a Fiocruz distribuir esse óleo ao invés de plantações em casa, que poderia ser usada para outros fins? Pois o objetivo do grupo é exatamente esse, o desenvolvimento em escala industrial pela Fiocruz de um fitomedicamento. Só agora que está sendo autorizada a plantação da Fiocruz. Não, né? ainda não foi. Ainda não foi. Vai ser. Vai começar a regulação. Entendeu? Olha aí, tem uma pergunta aqui da Lúcia e ela quer saber se a epilepsia tem cirurgia. Tem cirurgia. Dependendo da epilepsia, tem cirurgia sim. Tem. Sofia de Paula Lopes, ela faz um comentário que o canabidiol tem que ser liberado como medicamento, pois já está provada a sua eficácia nas mais diversas doenças. Por que ele não é liberado ainda? Não, ele, enquanto substância para fins terapêuticos, ele hoje está liberado, tanto que a Margarete consegue autorizações
de importação. Qual é o grande problema que a gente tem? A gente ainda não tem uma regulação para que nós aqui possamos plantar, ter a produção e desenvolver um produto nosso. Né? E aí, com isso, reduzir. Hoje, por exemplo, você tem ideia, o único produto autorizado, que é o Mevatil, ele custa algo em torno de R$2.000, entendeu? Então, quer dizer, o teu óleo você pagava o quê? De R$2.000 a R$5.000? O tratamento da Sofia, se eu tivesse que pagar, é em torno disso, de R$2.500, R$3.000 por mês. Então, mas dependendo da dose por peso, se for um adulto que precisa de uma terapêutica com uma dose maior, pode chegar até R$10.000 por mês. Esse é o problema. Quer dizer, a proibição, ela cria constrangimentos para que você mais amplamente trabalhe a pesquisa. Você acha que ainda existe muito preconceito porque a maconha é a maconha e que dá barato e que são os drogados, não sei o quê? Causa dependência, tem muita gente aqui falando disso de dependência. Não só isso, tem isso, mas tem também a necessidade de mais estudos porque existe um conjunto de médicos, de pesquisadores e tal, que ainda acham arriscado essa utilização de um extrato onde você teria no conteúdo dele uma substância que tem efeito alucinógeno. Então, por isso o estudo tem que ser amplo para que a gente possa dissipar isso, né? Para tirar isso do caminho. Mas acho que uma das características das plantas, elas todas têm componentes meio esquisitos, que você toma os remédios e fica meio... Efeito alucinógeno, remédio de farmácia também te dá. Aliás, vários. Então, assim, eu acho que assim, a questão do preconceito, do mito, da proibição, da relação. A proibição, claramente, ela é muito mais moral do que científica. A proibição é moral, entendeu? Não é científico. Olha, às vezes eu acho que ultrapassa o caso do moral. Tem algum interesse aí por trás para... É impossível, é uma coisa ridícula isso. Tá? Quer dizer que você... deixa eu ver se eu entendi. A proibição para fabricar no Brasil, é isso? Não pode fabricar no Brasil. Não, hoje eu não tenho condição de ter uma fabricação no Brasil, é verdade. Não pode, é porque eu não tenho hoje uma regulação. Não é que a lei proíba, ela não está regulada. Ela não considera então, esse é o problema, é uma proibição invertida, se é que a gente pode chamar. Agora eu entendi, não está regulamentado. Antes era tudo proibido. Por exemplo, quando a Margarete começou a luta dela, tudo era proibido. Porque a planta estava proibida, consequentemente as substâncias derivadas dessa planta proscrita, porque ela era considerada proscrita para efeito de uso, né? Ela só era olhada como droga alucinógena, mais nada. Era proibida, inclusive, a importação. Entendi. Entendeu? Que não é nem da maconha, é do óleo. É do extrato já que vem no vidrinho, né? Entendeu? E aí, Margarete, você é uma heroína, viu? Obrigada. Uma vanguarda. Mas, pelo que eu entendi, Vera, o que está proibido é o PHC, não, é isso? THC. THC não. Na verdade, não é só o THC. É esse que dá o barato. É a cannabis inteira. Hoje ela tá... Só essa. Tirando isso, o resto... Não. A maconha está proibida. A maconha está proibida. Mas é que dentro da maconha você tem, sei lá, 250 componentes. De novo, eu acho que não é bem isso. Porque é o seguinte, se eu hoje tivesse já estudos no Brasil, eu poderia provocar a Anvisa para registrar como medicamento, porque ela permitiu o registro do Mevatil. Né, entendeu? Que é meio a meio. Aí qual é o grande problema? Eu não tenho hoje uma condição para poder fazer um plantio de escala industrial. Então, o meu começo está proibido, porque o Brasil tem hoje regulação para medicamento. A Anvisa tem todas as maneiras definidas para dizer, eu tenho que fazer teste em animais primeiro, depois eu faço fase 1, ensaio clínico fase 2, ensaio clínico fase 3, onde você tem uma tríade colocada pela Anvisa para todos os medicamentos. Eles têm que ser seguros, eficazes e de qualidade. Então, todos os testes têm que responder isso para poder ser registrado. Nenhuma indústria farmacêutica, nenhuma Medley da vida, nenhuma Merck que estão estabelecidas no Brasil se interessa em plantar, pesquisar e produzir um remédio? Até o momento, eles não teriam, mesmo que teriam interesse... Eles poderiam entrar com pedidos e tentativas de não pode.
não tem regulação.